Seguimos com o 4º Congresso das Cidades do Piauí, hoje no 3º dia. E a partir de agora, ouviremos a palestra Como as cidades piauienses podem se tornar inteligentes frente aos desafios ambientais. É o que vamos ficar sabendo agora com a palestra da doutora Áurea Madruga, promotora de justiça. Convidamos então até o palco a doutora Áurea Emília Bezerra Madruga. Ela é promotora de justiça do Estado do Piauí desde 2008 e atual coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Piauí. Mestra em Função Social do Direito, certificada em Harvard Negotiation Project no campus de Harvard Faculty Club, em Cambridge, nos Estados Unidos. É membro colaboradora da Comissão do Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público. Boa tarde a todos. É uma imensa honra participar desse evento aqui, trazer o que o Ministério Público vem atuando na área ambiental, essa oportunidade de conversar, de ouvir também, especialmente dos gestores municipais, e essa aproximação. Então, doutor Jesus, para nós, de verdade, são necessários esses momentos, e com a grandeza desse evento, o alcance se torna ainda melhor. Então, agradeço, em nome do Ministério Público, essa atuação, e estamos sempre à disposição para eventos como essa natureza. Então, eu sou promotora de justiça, estou também como coordenadora do Centro de Apoio e Defesa do Meio Ambiente. Dentro do Ministério Público, há divisões de centros de apoio da improbidade, da infância e juventude, da saúde e também do meio ambiente, onde exercemos essa coordenação. Então, nesse sentido, a nossa palestra é como as cidades piauienses podem se tornar inteligentes frente aos desafios ambientais. E nesse contexto, é importante a gente realçar e afirmar o que é que a gente entende por meio ambiente. O que é que passa pela nossa cabeça lidando com esse conceito. É isso que vem na nossa mente, né? E de antemão já lhe passo que isso não é meio ambiente. Isso é uma imagem criada pela inteligência artificial, mas as seguintes imagens são sim do meio ambiente também. Então, uma inundação, um desastre ambiental, repercutindo na mobilidade urbana, repercutindo no sistema educacional, nos postos de saúde. A gente vê a dimensão do meio ambiente quando ele não é atendido, quando ele não é respeitado. Novamente, aqui a gente vê uma cidade inundada, né, diante da tragédia do Rio Grande do Sul, em que um bombeiro, que tem por seu mistério salvar vidas, está diante de tragédias, né, essa sua função, não se aguenta e se emociona ao ver o dano e ao ver as consequências, né, debaixo dessa água, há pessoas, animais, todo um serviço também que foi paralisado. E isso também é meio ambiente. Lá era o Rio Grande do Sul. E aqui a gente também traz uma outra imagem de meio ambiente, mas aí já é nosso, do nosso Piauí, né, de um lixão municipal, de uma cidade um pouco distante daqui, mas que essa cena se repete e se repetia, é importante dizer, temos avançado e vamos conversar a respeito disso, justamente pela uma atuação estratégica e planejada, como foi reforçada pelo presidente do Tribunal de Contas, e dessa necessidade. E aqui, nesse contexto do projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo, um projeto de iniciativa do Ministério Público que possui uma gama de parceiros, é natural e faz parte do procedimento, antes da gente conversar com o gestor, fazer a perícia ambiental de um lixão a céu aberto. Verificar se aquele lixão tem uma nascente que foi poluída, verificar se tem comunidades ali residindo. Todo esse contexto para quantificar e delimitar o dano ambiental, uma vez que nossa Constituição Federal, a Constituição Verde, trouxe a obrigação da reparação do dano,
trouxe a responsabilidade civil, administrativa, através das multas, e criminal. Então, nesse contexto aqui, era uma perícia de um município com o qual nós íamos conversar, e passando a página da perícia, voltei porque não acreditei na imagem que vi. A gente, de início, vê só sacos plásticos e um amontoado de lixo. Mas se nós nos determos ao centro da imagem, estão crianças deitadas, bem acomodadas, como se estivessem na sua cama e no horário de dormir. A gente vê aí, às 8h40 da manhã, 16 de setembro de 23, a gente consegue identificar 3 a 4 crianças ali ao centro. E essa é a realidade. Quando foi falado também pelo Dr. Kennedy aqui, que era necessário a gente verificar a realidade, essa é a realidade. Então, de olhar para este município, olhar para essa realidade e verificar o que é que poderia ser modificado. Porque se todo o ordenamento jurídico, se todo o poder público tem por escopo maior a dignidade da pessoa humana, e para isso que são também as tecnologias, são para isso que são usados todos esses instrumentos para proporcionar uma dignidade humana, a gente está bem distante dessa realidade ao se deparar com imagens e com acomodações como essa. Uma imagem dessa, doutor Jesus, ele me chama a atenção não só pelo absurdo, mas por se acomodar diante de um cenário desse. Eu, criança, achar que um local desse é apropriado para que ali eu me deite. Ali eu também estou sujeito à droga, a me conformar com essa situação, a me conformar que no horário de aula eu vou estar no lixão ao invés de estar na escola, e isso vai passando essas conformações e vai ganhando e trazendo no seio dessas crianças uma incapacidade de crescer, de lutar pela vida, de se tornar um cidadão de bem, porque fica vulnerável a todas essas situações. Então, nesse contexto de realidade piauiense, vamos voltar mais à frente um pouco sobre esse tema, mas eu me verifiquei o que é que tem das nossas manchetes, o que é que está falando sobre a questão do meio ambiente piauiense. Então, a gente tem aqui Operação Combate a Desmatamento Ilegal no sul do estado, com multas altas, seca grave e seca verde em 127 municípios, afetando a agricultura e pecuária. O menino de 12 anos que, dormindo em aterro sanitário, foi atropelado. Então, a gente viu isso aqui no sul do estado e a gente se deparou com essa cena aqui em Teresina. Então, o quanto esses contextos fazem parte da realidade piauiense e do meio ambiente piauiense. Ainda, um levantamento que aponta que 18% da população piauiense tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário. De 224 municípios, de uma população de todo esse nosso território, apenas 18% da nossa população tem um esgotamento sanitário. O BR-Obró, Piauí, terá calor de até 2 graus acima da média até outubro. E o governo federal mapeia 47 municípios com risco para desastres ambientais no estado do Piauí. E tudo isso é meio ambiente, para nos chamar a atenção para a nossa realidade. Nós vimos a questão do esgotamento sanitário, o estudo realizado pelo Tribunal de Contas no ano passado, que levantou uma série de pontos, mas este ano o Ministério Público apresentou uma pesquisa junto à sociedade piauiense sobre todos os temas, todas as coordenações com que a sociedade quer que o Ministério Público trabalhe, na área criminal, na área da infância e juventude, em todas as áreas. E na quesitação do meio ambiente, abastecimento de água potável foi o primeiro lugar para que respondeu ao Ministério Público, que quer que o Ministério Público assim trabalhe. Esgotamento sanitário, drenagem de águas da chuva e resíduos sólidos são os 4 primeiros. E qual a surpresa desses 4? São as 4 linhas do saneamento básico. O que a nossa sociedade está precisando, está necessitando, é ainda o básico. A gente viu do esgotamento sanitário o estudo do Tribunal de Contas e a resposta da própria sociedade querendo água potável. Então, a gente se refletir nessas demandas e nessa realidade local para que avancemos. E aí, é um ponto que achei muito interessante, doutor Jesus, quando o Congresso, ele chama Congresso das Cidades do Piauí, Cidades Inteligentes e Sustentáveis.
E justamente, voltando à questão do conceito de meio ambiente também, eu vi como é que uma cidade ela é inteligente se ela não for sustentável. Como é que ela é sustentável se ela não for inteligente? O meio ambiente também é assim. O que está no meio é o nosso ambiente. O que está no nosso ambiente está no nosso meio. As palavras, elas se repetem. E eu achei interessante, antes de ontem, fazendo tarefa de casa com meu filho, de 6 anos de idade, ele tinha que escrever o que é o meio ambiente nas palavras dele. E ele disse, mãe, meio ambiente era para ser inteiro ambiente. Negócio de meio ambiente. E eu me lembrei de um livro do José Afonso da Silva, dos Princípios Constitucionais Ambientais, que ele diz, esse meio não é de metade. É o meio ambiente, do que está no nosso meio, do que está no nosso ambiente. Chamando e sendo redundante pela importância de nos chamar a atenção. E esse exemplo para mim, Áurea, fica muito claro, porque eu me chamo Áurea Emília. Então, quando meus pais queriam chamar a minha atenção, eles não me chamavam do primeiro nome. E quando eles vinham, Áurea Emília, alguma atenção redobrada eu tinha por isso. Então, é por isso que é meio ambiente, que está nos chamando a atenção para a gente estar atento. E foi de uma felicidade nós estarmos aqui para cidades inteligentes e também sustentáveis, porque elas não são inseparáveis. Elas caminham juntas, não tem como ser. Se estamos diante de uma cidade inteligente, ela tem a sustentabilidade na sua premissa maior. E tanto é que quando vi a programação do evento, fui me ater aos temas das palestras. Deixa eu ver o que é aqui, que tem a ver com o meio ambiente. E esse grupo de palestras, dos dias que estamos aqui, esses 3 dias, exclusivamente, porque eu sei que outras matérias, pela interface que é o direito ambiental, que é o meio ambiente, sei que muitas outras também trataram dessa atuação. Mas já de cara, pelo título da palestra, a gente vê esse rol de palestras relacionadas ao meio ambiente, relacionadas à inteligência, relacionadas à sustentabilidade. Então, comprova isso de que não tem cidade inteligente sem ser sustentável e vice-versa. E aí, nesse contexto, no contexto mundial, para o Brasil também, porque assinou esse acordo junto com a ONU, é assinado por muitos dos países, mais de 100 países, as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E nesse contexto de sustentabilidade, eu diria que nós estamos abarcados nessa temática de hoje e nesse tema do meio ambiente nas 17 ODS. Elas são obrigatórias, é uma agenda que a ONU enfrenta junto aos países signatários para até 2030 a gente ter uma evolução nesses temas, como a erradicação da pobreza, o fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça, instituições fortes e parcerias em prol das metas. Eu fiz questão de ler uma por uma, porque todas elas estão relacionadas às cidades. Mesmo as mais da água, todas. E quando a cidade não está operando devidamente, como a gente volta lá para aquele desastre do Rio Grande do Sul, a gente viu que o direito da água ficou inviável, o direito da educação ficou inviável, e todas as ODS aqui, os compromissos que nós assumimos, eles também ficam inviáveis de serem cumpridos. Tamanha a interligação que nós temos. E ele tem um ponto exclusivo, é a ODS 11, que são cidades e comunidades sustentáveis. E eles, nos seus objetivos principais, ele quer uma habitação acessível e segura. E a gente viu aqui dentro de palestras sobre acessibilidade, transporte sustentável, planejamento urbano inclusivo e sustentável, redução do impacto ambiental, resiliência a desastres, espaços públicos e áreas verdes. Com as mudanças climáticas cada vez mais recorrentes, nossos municípios precisam estar mais preparados. E eu reforço novamente a importância desse evento. Ontem, a Defesa Civil Estadual nos procurou, tivemos uma reunião de trabalho,
justamente porque os municípios não estavam sabendo informar no sistema, no S2ID, o rol de desastres que vem ocorrendo, sequer sabem quais são os desastres que são catalogados. E hoje, uma das matérias era justamente isso, ensinando os municípios como preencher seus dados corretamente para que possam receber os recursos federais. Então, toda essa cadeia e um evento como esse, ele se torna importante e necessário, que já é da nossa própria necessidade piauiense para o avanço. E nesse contexto também, a inteligência que nós queremos é justamente essa adaptação dessas mudanças. Olhar a realidade como ela é e saber o que há de novo que a gente possa implementar. Então, a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E cada vez mais, com as mudanças climáticas, isto vem sendo cada vez mais recorrente. É preciso a união dos esforços e o enfrentamento do que realmente é real e do que está se passando no município para esse avanço. E nós não precisamos buscar algo que esteja tão distante. Eu estava vendo uma reportagem sobre a China, em que o trânsito de algumas cidades chinesas, elas já são de acordo com o fluxo. Então, o semáforo, ele não é por tempo, ele é se aquela rua precisa ficar 10 segundos parada, 20 ou 30, ele já faz um estudo, um mapeamento da área. De quanto isso proporciona mobilidade, isso proporciona chegar mais cedo ao trabalho, qualidade de vida, mas isso é a realidade da China. E qual é a nossa realidade? E nesse caso, eu venho trazer o projeto Zero Lixões por um Piauí Mais Limpo. Há 3 anos, o Tribunal de Contas apresentou um estudo, um diagnóstico da limpeza pública dos municípios, em que consta... Boa tarde, doutora Raquel, tudo bom? Em que consta que 90% dos municípios declararam que entregavam seus resíduos a lixões a céu aberto. 8% a aterro controlado, 2% a aterro sanitário. 90%, quase 90%, declararam que não fazia nenhuma ação educacional na área do lixo. Outros, apenas 1/3, tinha o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. É um plano que precisa trazer suas metas, é determinado por lei desde 2010, mas 1/3 dizia, olha, só 1/3, menos 1/3 tinha o plano. Então, nesse diagnóstico, a gente vê o seguinte, a gente vê a falta de educação ambiental, a gente vê a falta de planejamento e a gente vê esse resultado. Mas, quando a gente começou a querer saber realmente, de fato, a realidade, isso era uma base, mas fomos começar a visitar os municípios dos aterros controlados. Doutor, e o que é que são aterros controlados? Não é um lixão sem um controle, tão sem controle, mas tem uma manta, ou talvez tenha um controle do lençol freático, tem alguns pontos que ele não está tão longe da legislação ambiental, e aí ele é tido como um aterro controlado. Mas é crime ambiental a sua resistência. Ele precisa alcançar a realidade de um aterro sanitário, em que é aferido trimestralmente o lençol freático, em que é coberto o resíduo para que não esteja exposto dessa maneira, em que não receba resíduo hospitalar, como muitos nós encontramos, mas passamos a visitar os aterros controlados, para conversar com os gestores, para poder organizá-los, para se tornarem aterros sanitários. E quando nós visitamos, encontramos lixões, tais quais os outros que a gente encontrava. Ligamos também para os colegas, olha, está dizendo aí que teu município é aterro sanitário. É aterro... Não, Áurea, aqui é lixão, quando a gente não podia ir até o local. Então, fui ao Tribunal de Contas, aos auditores do relatório, havia e há a ressalva no documento de que era autodeclaratório, que foi elaborado no período da pandemia, que não puderam em loco aferir, então existia essa ressalva. Mas fomos conversar, e eles disseram assim, olha, eu fui para tal município, eu disse, e aqui está constando aterro controlado, é lixão, fui para esse, é lixão, fui para esse, é lixão. Aí ele disse, doutora Áurea, quando a gente terminou o nosso documento, ia constar que o estado do Piauí tinha 70 aterros. E minha gente não tem 70 aterros, vamos passar um pente fino na prefeitura, ligar para a prefeitura e fazer isso. E eles ligaram, olha, você respondeu ao Tribunal de Contas, vai sair a publicação. E aí, aterro, aí ele diz assim, porque o terreno que a gente joga o lixo, a gente chama de aterro. Isso mostra e mostra muito,
porque a legislação traz o conceito de aterro. Como é que eu, órgão técnico municipal, respondo a um órgão técnico de controle um conceito completamente fora da realidade? Então, esse quadro, a nossa realidade ainda conseguia ser pior do que essa realidade que está nesse mapa. Mas era necessário e primordial que a gente conhecesse a realidade. De nada me adiantaria dizer, não, nós vamos começar aqui, já temos 8%, 98%, os 2% não, era o território 100%. Com exceção de Teresina, que tinha o seu aterro controlado. Que também não é permitido, mas tinha uma licença ambiental com condicionantes. Então, esse foi o pontapé da gente ver a falta de planejamento, a falta de educação ambiental, a falta de uma realidade de se conhecer os conceitos legais, que esse mapa, essa imagem, ela não era à toa, o caos não era à toa. Mas aí, de que adianta a gente saber o problema, conhecê-lo, se não unirmos esforços, buscarmos soluções e encamparmos, né, uma campanha mesmo de braços dados, trazendo o gestor também para perto, uma vez que, para nós, Ministério Público, e também sei do Tribunal de Contas e todos os órgãos parceiros, o prefeito municipal é o protagonista dessa mudança, e eu não tenho a menor dúvida, ainda mais nesse momento atual. Então, fomos ao Tribunal de Contas, Ministério Público do Trabalho, SEBRAE, Ministério Público de outros estados, conhecer, porque o problema era sério, era grave, mas, graças a Deus, não era único. Então, conversamos com o Ministério Público da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas Mato Grosso do Sul, e o que eles nos passaram em geral, onde tinha um aterro, os municípios passavam a destinar aquele lugar. Não precisava construir seu próprio aterro, precisava destinar até lá. Então, fizemos nessa oportunidade, só havia no município, no estado, um único aterro, ali na região de Água Branca. Ele tinha licença ambiental, foi procurado por um grupo de prefeitos perto de 2010 para lá se instalar, em 2010, quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos entrou em vigor, se instalou, fez todo o investimento para atender aquela região, e com o novo marco do saneamento, que prorrogou o prazo do rejeito até, antes era 2014 e ficou até 2024, nenhum município apareceu. E, novamente, eu chamo a atenção, é crime ambiental e sempre foi crime ambiental. Então, o prazo pouco importava nessa situação, mas, novamente, porque a gente não conhece a nossa legislação, porque a gente não conhece os conceitos legais, esse erro de interpretação atrasou ainda mais a solução dos resíduos sólidos no Piauí. Por quê? Porque a Política Nacional do Meio Ambiente, em 81, já trazia, e ela está em vigor até hoje, foi quem trouxe, né, doutora Raquel, o Ministério Público na tutela do meio ambiente, antes da nossa Constituição Federal, que nos deu tanta importância, ela já trazia, o Ministério Público vai atuar em defesa do meio ambiente. E ela trouxe, poluição dessa natureza já era criminosa. Em 98, com a Lei dos Crimes Ambientais, lei encaminhar resíduos sólidos a céu aberto é crime. O que a política de resíduos sólidos trouxe, a Política Nacional, em 2010, foi um prazo para o rejeito até 2014. Doutor, e o que é resíduo, o que é rejeito? O resíduo é crime, é o plástico, papelão, a cartolina, enfim, o resto de comida, o que a gente mesmo encontra, a latinha, é o que a gente encontra. E o rejeito é o lixo que não pode passar pela compostagem, que não pode ser reciclado. Então, se nós olharmos assim, num exemplo que eu gosto muito, porque ele é muito didático, na nossa casa é o lixo do banheiro. Nós não temos tecnologia ainda, ele é um conceito transiunte, porque depois que nossa tecnologia alcançar, ele sai da qualidade de rejeito e volta a ser resíduo, e passa a ser resíduo. Então, o lixo do banheiro, ele não pode ser reutilizado, não pode ser reciclado, cabe ir ao aterro sanitário. Mas a gente sabe a gama de outros resíduos que tem na nossa casa, que o destino poderia ser a reciclagem, e o encaminhamento é o crime ambiental. Então, essa difusão, por isso que eu ressalto novamente, momentos importantes como esse, de trazer conceitos, de informações, isso traz para nós sementes de uma tutela melhor do nosso meio ambiente. Esse erro de interpretação, os prefeitos não apareceram, embora tivesse um crime ambiental desde sempre, muito antes da nossa Constituição, fez com que novamente se atrasasse.
Então, esses prefeitos, nós fomos ao Tribunal de Contas, iniciamos esse trabalho, fomos ao Tribunal de Contas e eles nos passaram, pedimos, né, quanto estava gastando com festa, com publicidade, com campanhas, e o quanto estavam recebendo de ICMS ecológico. E o aterro também nos mostrou qual seria uma previsão do custo para eu receber aquele resíduo. Então, muitos dos municípios daquela região, o valor do ICMS ecológico cobria o valor que o aterro havia dado, como uma ferramenta. Então, a população era pequena, às vezes 30 mil, 20 mil reais, resolvia aquele lixão. E passamos a ter reuniões, explanamos, levamos auditores do Tribunal de Contas com as perícias ambientais dos lixões, feitas pelos nossos técnicos, mostrando que ali tinha uma nascente, mostrando que ali estava devastado aquele meio ambiente, e nesse sentido conhecendo aquela realidade, conhecendo a realidade da legislação e a realidade da punição também. O nosso objetivo é a solução, não é punir, porque punir, reprovar contas, não vai trazer um meio ambiente restaurado. É a nossa última cartada, porque a gente é fiscal da lei. Mas muitos desses gestores, eles nos procuraram para dizer, doutora, eu pensava que para eu resolver o lixão da minha cidade, eu tinha que construir um aterro. Eu não tenho recurso para isso, era uma obra muito cara, eu não tenho pessoal para operar, mas eu tenho 30, 40, 50 mil para encaminhar o aterro e nesse sentido os lixões vêm se encerrando. Isso é um ponto válido, porque é importante se conhecer a realidade. Imagina para nós, Ministério Público, que já foi uma etapa passada do Ministério Público ao gestor dizer, construa, nem que seja mini aterro, mas resolva o seu lixão, e voltaram a ser lixões novamente. Porque a operação do lixão e do aterro é uma operação cara, é uma operação precisa, técnica, e que nossos municípios que não sabem sequer diferenciar entre aterro e lixão, para nós forçá-los a fazer nem que fosse mini aterros, era um tiro no pé, e mais ainda, era não trazer o que nós queremos. É a solução definitiva dos resíduos, não é colocar os custos públicos acima do que o município possa abarcar. Lançamos também cartilhas, fizemos cartilhas que o único e exclusivamente objetivo da cartilha é entregar aos municípios que eles reproduzam, que eles trabalhem a educação ambiental. Lá está previsto os nossos conceitos, previsto a previsão do crime ambiental, justamente disseminar essa situação. Que é uma imagem da perícia, que é uma imagem do diagnóstico que a gente apresentava e apresenta nas reuniões com os prefeitos. Isso aqui foi um evento que realizamos no próprio Tribunal de Contas, em que o Ministério Público do Meio Ambiente, a ABRAMPA, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente, veio até Teresina com todas as experiências práticas para serem apresentadas aqui. Inclusive, por exemplo, da Procuradora de Pernambuco, que tinha encerrado todos os lixões quando esteve à frente do CAOMA, um estado com 185 municípios, 187, e que fez dessa maneira. Então, isso foi um farol importante que vem alcançando também a realidade piauiense. Então, nesse sentido, os desafios são muitos, não tenho a menor dúvida, mas é preciso encará-lo, encarar o meio ambiente com todas as suas interfaces, porque eles são que trazem essas repercussões. Não é só plantar árvore, meio ambiente não é só a semana do dia da árvore, não é só no 5 de junho o dia do meio ambiente, ele é constante, ele é uma atuação que deve ser atenta todos os dias por conta de toda essa situação. Não há quem esteja alheio ao meio ambiente. Ele envolve mobilidade, ele envolve, como já dito, a questão da defesa civil, que precisa explanar os dados para poder receber recursos, então ele precisa de uma equipe técnica. O que precisa inicialmente é, sem dúvida, e o Projeto Zero Lixões ele mostra isso de forma muito clara, é o conhecimento da realidade local. Eu, gestor municipal, que estou à frente do município por 4 ou 8 anos, se assim a sociedade quiser, sou eu que vou ser responsável por também aquele meio ambiente. Qual é o legado que vai ser deixado, que vai ser cuidado e que vai ser atendido. E nesse sentido também, um ponto que a gente verifica é, quando dito, a questão dos conselhos municipais de meio ambiente. Nesse contexto do ICMS ecológico, que a gente tinha antes 160 municípios à época recebendo ICMS ecológico, uns 60, 80 pontuando na questão de resíduos sólidos e todo o território piauiense com lixão.
E a gente disse, isso aqui não está batendo, isso aqui está só fazendo papel, e fomos à porta da SEMAR, provocamos para que fosse alterada a aquisitação de resíduos sólidos, e lá constava assim, ter aterro 8 pontos. E certamente essa informação do ICMS ecológico, de que dava 8 pontos à gestão municipal por ter um aterro, também influenciou na resposta ao Tribunal de Contas quando foi feita a pesquisa. Porque ele dizia ao Tribunal de Contas que também tinha aterro, porque ele também informava a SEMAR que ele tinha um aterro. E ele era um lixão. Então, nós fomos provocando, não se falava nada de educação na área do lixo. Não trazia, pasmem, nada sobre catador. Nós conversamos, lidamos, são pessoas que estão... Se o cenário já não era tão ruim, a gente deve muito aos catadores. Estão lá sujeitos às intempéries. Quando eu fui conversar com um auditor do ICMS ecológico, do Tribunal de Contas, e ele disse, doutora Áurea, a senhora está indo para lixão? E eu disse, não, eu estou indo porque iniciamos agora. Ele disse assim, vou convidar um auditor para ir para as reuniões com a senhora, mas a senhora se comprometa comigo a não ir mais para lixão. E ele, quando me apresenta o auditor disse, a senhora está indo para lixão? Olha, eu fui em 2008, num lixão, e nós estamos, isso era 2021, 2022. Em 2008, eu fui no lixão, estava queimando um lixo hospitalar. E eu inalei essa fumaça e parei na UTI de um hospital. Me disse o próprio auditor do Tribunal de Contas, pessoalmente, nós não sabemos quão grave e doenças graves nossos catadores já passaram. Então, é preciso a gente ter atento. E não tinha, nem aparecia essa turma se sujeitando a essa situação e não aparecia no ICMS ecológico. Então, provocamos alteração no ICMS ecológico, firmamos acordos com os prefeitos, em que eles tinham que destinar corretamente o resíduo, destinar corretamente também os resíduos da saúde, porque embora já pudessem ser atendido todo o estado do Piauí, que é uma segregação diferente, pode ficar especial, muitos lixões que visitamos, tinha lá seringa, material hospitalar, e não era isso. Então, também nosso acordo prevê essa cláusula, e prevê também que eles recuperem a área degradada, porque aquele ambiente precisa voltar a ter sua biodiversidade preservada, e também ele precisa ter a cooperativa de catadores organizados. E aqui eu chamo a atenção, ali tem um posto do SEBRAE sobre o Procatador, que foi uma reunião que nós tivemos do Zero Lixões, trazendo todas essas deficiências que os municípios estavam enfrentando e como os municípios podiam atender essa cláusula do Tribunal de Contas e do Ministério Público para poder agilizar os catadores, e ninguém melhor do que o SEBRAE para passar esse conhecimento, passar essa atuação conjunta. Então, nesse contexto, foram firmados acordos, mas no ICMS ecológico tem um ponto interessante. Para você se habilitar ao ICMS ecológico, os senhores sabem disso, precisa ter o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E nessas viagens, nessas andanças, nessas reuniões com os prefeitos e câmaras municipais, não conhecia até hoje um conselheiro municipal de meio ambiente. E é, novamente, uma ferramenta muito importante. É ele quem deve olhar, é ele quem deve chegar junto ao prefeito também e dizer, olha, o bueiro aqui está saindo, está com a feditina, olha, aqui tem o matadouro não está legal. São essas informações, é essa a função do conselheiro, de ser um porta-voz dos danos ambientais e que traga ao município para que possa provocar a gestão de uma forma solidária, de uma forma de atuação conjunta e melhorar. Então, é participação efetiva e um instrumento muito forte para o enfrentamento aos desafios ambientais. Ainda, as secretarias municipais de meio ambiente, quando a gente senta para conversar com o gestor, a gente faz um levantamento quanto aquela secretaria municipal recebeu de recursos pelo orçamento. E no início do orçamento, está lá, vamos dizer assim, o caixa cheio da secretaria. E ao longo dos anos, as dotações orçamentárias sendo anuladas. Então, fica uma secretaria acéfala, fica uma secretaria sem ter um poder realmente de gerir. E mais ainda, ela tem um poder e um dever da atuação administrativa. A responsabilidade administrativa é um dever constitucional e também municipal. Então, de aplicação de multa, de recebimento de recursos em face dessa atuação. E a educação ambiental. Não avançamos, não teremos avanço se não olharmos. Olha, tão claro é para mim a questão da educação ambiental, que não deve ser tratada única e exclusivamente em escola.
porque os técnicos municipais, os que estão atuando, não sabem sequer ainda os conceitos ambientais. E o quanto essa falta de conhecimento repercutiu na política pública e vem repercutindo. Então, nesse sentido, essa união dos esforços e esses instrumentos e ferramentas muito importantes para esse enfrentamento. E nesse sentido, né, essa atuação ela é conjunta. O Ministério Público ele está à disposição para essa atuação. Não é o intuito a denúncia criminal, porque naquele mapa lá, se nós quiséssemos mesmo uma atuação criminal, nós tínhamos elementos para 224 denúncias criminais. Sairia no Jornal Nacional, no Fantástico. Os prefeitos todos do Piauí são denunciados criminalmente por existência de lixões a céu aberto. Formalmente isso estaria perfeito. Mas o resultado do prato, quantos lixões estariam encerrados, quantos catadores estariam organizados em cooperativas e mais ainda, que peso essa gestão teria nesse enfrentamento. Então, nesse sentido, a união dos esforços, o conhecimento e quantos essa repercussão, ela trouxe importância. Gestores nos disseram, inclusive, numa reunião que disse, olha, quando eu assumi, o lixão era no centro no bairro, e o posto de saúde do lado. O custo que eu tinha com aquele posto de saúde era absurdo. Depois, assim que eu assumi, resolvi mudar para um terreno mais distante e repercutiu imediatamente na qualidade da saúde daquele bairro. Quantos relatos os senhores têm sobre queimadas em lixões e aquele lixo, aquela fumaça está atuando e trazendo doenças, especialmente agora nesse período de Berrobró? Quantas das chuvas que vem mais à frente, as doenças com as crianças, com as viroses, elas estão vindo justamente de locais como esse. Então, confirma, tanto essa fala do gestor como essa repercussão, o próprio estudo da ONU, que diz o investimento em saneamento básico, ele de $1 traz um retorno de $5 para a sociedade. E é visível, assim, na nossa própria atuação. Levamos... E a vejo uma evolução, buscamos a APPM, parceiro desse projeto também. No início das primeiras reuniões, existia, como o próprio Dr. Kennedy disse, é uma medida antipática, não vai para frente, isso não vai acontecer. E esperamos, assinamos o termo de ajustamento de conduta, depois alguns cumpriram o prazo, outros não cumpriram o prazo. Depois passamos ao acordo de não persecução penal, justamente porque é crime. Se não fosse crime, o Ministério Público não teria fundamento para isso. E hoje, nós tivemos, assim, recente, uma reunião com 33 prefeitos da região de Picos. Foram convidados 33, se fizeram presente 33, assumindo um compromisso de encerramento dos seus lixões. Todos assinaram na data que o Ministério Público apresentou para comparecer aqui em Teresina, na Procuradoria-Geral de Justiça, e estão encerrando seus lixões antes mesmo do prazo. Essa aqui é a presença do prefeito de Picos, é um lixão icônico. O lixão de Picos era numa comunidade, depois a própria comunidade não queria mais que entrasse lá naquela comunidade, justamente por todos esses danos. Eles foram em outra gestão, colocados em outra comunidade, já estava sendo em outra cidade, no município de Geminiano, porque não encontrava, e o lixão agora se encerrou. Nessa mesma atuação, antes e muito antes, o prazo que foi dado ao município de Picos foi até o final do ano, no nosso acordo, e esta semana, em agosto, 1º de agosto, o município de Picos já está encaminhando ao aterro próximo. Então, hoje o Estado comporta 4 aterros sanitários, legais, né, com sua licença ambiental, recebendo os resíduos. Estamos no levantamento dos catadores, estamos numa atuação conjunta, Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Contas, SEMAR e o SEBRAE, para os 13 maiores municípios. Eram 10, mas tinham 3 com muita situação similar, de população. Quanto maior a população, maior a geração de resíduo. Então, ali tem catador. Então, para atuar, para trazer a organização das cooperativas, avançarmos nisso aí e mudarmos essa realidade. O próprio Tribunal de Contas apresentou um novo estudo em que o Estado do Piauí, com 7 aterros, resolve todo o seu território, desde que tenha também 40 unidades de transbordo. Desses 7 aterros, 4 já estão, e coincidem justamente com o aterro. Nós temos em Buriti dos Lopes, Altos, Água Branca, Picos, e um aterro também na região do Ceará, está atendendo mais ao sul do estado. Levamos ao governador
sobre as unidades de transbordo que se faz necessário para que sejam construídas. Alguns municípios que firmaram acordo com o Ministério Público estão construindo suas próprias unidades de transbordo, que fica ali provisório o resíduo, depois é encaminhado ao aterro por uma sequência maior, 8 dias, 5 dias depois, para que economize no frete. E o governo do estado determinou que os 224 municípios, após a reunião, apresentem como vão encerrar os seus lixões até o final do ano. E aí ele quer saber dos gargalos, de como isso vai operar daqui para frente, justamente também nessa atuação da unidade de transbordo. O que é que a gente vê disso que pode ser replicado aos gestores municipais, em qualquer enfrentamento ambiental? Conhecer a realidade, conhecer a legislação, e, mais ainda, buscar a atuação conjunta. Se a gente tivesse escastelado no nosso gabinete e feito as denúncias criminais, a gente não alcançaria isso. Muito menos alcançaria uma reunião com 33 prefeitos, de forma harmoniosa, sem nenhum atropelo, e os 33 comparecerem na data escolhida pelo Ministério Público e assinarem um acordo. Mostra uma evolução, uma consciência e, mais ainda, mostra que vê no Ministério Público e nesses órgãos que estão ali como parceiros e que querem, e que são eles os seus protagonistas. É importante a gente ressaltar que o meio ambiente ele tem um dever para todos. Não há ninguém que esteja fora desse dever de tutela. E, mais ainda, o direito é para quem sequer está ainda, que chegou aqui ainda. É para as próximas gerações, futuras gerações. Então, esse é o nosso dever de tutela, tamanha a sua repercussão. E tamanho o nosso dever com isso. Ele, voltando aqui um pouco, nisso a gente foi premiado, como o Dr. Kennedy ressaltou, houve um prêmio nacional de sustentabilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu digo, doutor Raquel, que foi o Davi e Golias, que a gente estava concorrendo com os 3 mais, Minas era despontado, e naquele evento assim, ele recebeu essa premiação, é a primeira vez que o Ministério Público do Piauí tem um projeto premiado, mas para nós é um reforço da força desse projeto, da sua segurança. O Conselho Nacional, a Corregedoria também premiou esse projeto, mas o nosso prêmio é quando realmente o Ministério Público, assessorando, caminhando conjuntamente com os gestores, chegar à marca dos 0 lixões no Estado. E isso é um desafio ainda, mas que com certeza vai ser alcançado pela essa chegada da consciência ambiental nos gestores municipais e nesse conhecimento. Então, para mim, cidade inteligente, cidade sustentável, elas são faces de uma mesma moeda, né? A gente já trouxe e comprovou, tanto pelas palestras que estão aqui, pelo conhecimento que está aqui, pela disseminação de ideias, os senhores saírem aí, o que tem de painéis e salas trazendo o meio ambiente numa cidades inteligentes e sustentáveis, comprova essa atuação. E a gente precisa integrar, ter articulação, em um momento como esse, com esse network, com essas conversas, com esses diálogos, importantíssimo. Amanhã eu vou estar no Maranhão, em São Luís, para apresentar o projeto Zero Lixões aos prefeitos daquele estado, no auditório do Tribunal de Contas, e vai um gestor. Eles me solicitaram que eu indicasse 3 gestores que já encerraram o lixão, para também falar com os prefeitos, para mostrar que é possível também lá ser encerrado. Então, essa integração, o meio ambiente ele não tem fronteira. O dano ambiental também não, mas assim, a corrente do bem do meio ambiente também não. Então, o importante é o prefeito saber o seu lugar, saber o seu dever e saber que as instituições estão comprometidas a ajudá-lo. E aquele que quer ser ajudado encontra nessa situação, porque se fosse para denunciar, a gente já teria denunciado. É no sentido de promover juntamente, porque ganhamos todos nós. Então, essa integração, a educação ambiental, e como dito, não é só nas escolas, a gente precisa ter esse braço dado com a PPM, para as secretarias municipais, para as instituições, como todos, e os seus fiscais. O conhecimento da realidade municipal. Se a gente se atesse ao que o mapa mostrava, não era aquela realidade. Se a gente fosse se ater como eram as outras cidades no Brasil, em outros estados, a gente não ia saber como trazer essa realidade para nós. Então, nesse sentido, é importantíssimo que os municípios tenham isso para que alcancemos essa cidadania ambiental. Então, isso também é meio ambiente. Isso é uma montanha que nós fomos
um município, e esse é o mesmo município quando a gente voltou lá no ano passado. A primeira imagem é essa aqui parece uma cadeira de praia, eu dizia que era um mar de lama, um mar de lixo. E quando foi meu celular, e nesse outro foi quando a gente foi ver esse local que já está limpo, que esse município encerrou o seu lixão e já acompanha essa realidade. E isso também é meio ambiente. Essa foto é de um município que disse que tinha um aterro controlado. E os senhores veem aí pneu, plástico, toda a sorte de resíduos aí a céu aberto, mostrando que é um lixão. E aí são catadores ainda, mas não mais no lixão, e sim numa triagem aqui no Piauí, no interior do Piauí, com EPI, fazendo a categorização do lixo e não tendo mais que se sujeitar a ambientes como esse. O desafio ainda é constante, como dito, hoje nós temos 50 lixões encerrados, fora esses 33 que assinaram, e estamos movimentando junto ao governo do Estado sobre esse dever que ele deu aos 100% dos municípios para isso, e precisamos estar unidos para o enfrentamento completo dessa realidade. Que nós tínhamos aqui, costumava passar em frente a esse lixão. E era muito traumático ver aquela realidade. Muita gente passando necessidades, e o trabalho de fonte de renda que eu achava era o lixão. Era obrigado a trazer meus filhos, às vezes para ajudar na despesa de casa. Aí com aquilo do material que a gente escolhia lá, eu fazia a fonte de renda. Hoje não, hoje eu trabalho aqui na empresa, hoje eu tenho o meu salário próprio. Com isso eu consigo levar mais segurança e dignidade para a minha família. Nosso projeto já impactou diretamente cerca de 400 mil pessoas, com 32 lixões encerrados, os primeiros da história do Piauí. De forma humanizada, o promotor de justiça traz para a mesa de diálogo o catador, o prefeito, representantes das secretarias estadual e municipal de meio ambiente, PCE, MPT, apresentando diagnósticos precisos quanto ao dano e a viabilidade financeira para o encerramento do lixão, garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, eu finalizo aqui agradecendo esse momento. Esse vídeo foi passado na edição do prêmio do CNMP, na solenidade, apresentado os projetos, e ele foi feito de 1 minuto próprio para isso. Hoje, como dito, ali eram 33, hoje são 50, e vamos avançar cada vez mais. Agradeço a oportunidade desse momento, estamos abertos a qualquer pergunta, a qualquer diálogo. Muito grata pelo momento. Boa tarde. Eu sou do município de Inhuma e gostaria de fazer alguma pergunta. Sou controlador municipal lá da cidade. E no ano de 2008 para 2009, a gente teve essa ideia de acabar com o aterro sanitário. Só que nossa demanda era muito maior do que o lixão. O aterro que a gente fez lá era ineficiente para atender a nossa demanda. Vendo os procedimentos adotados pela Secretaria de Meio Ambiente, os meios de controle, que a gente teria que mudar o sistema de lixões. E é uma grande preocupação da gente, como piauiense, como cidadão, com essa preocupação com o meio ambiente. E lá, em várias palestras que eu já vi, que tinha esse projeto realmente de transformar o Piauí dividido em 7 aterros sanitários. Aí, a pergunta que eu faço, que é, como que isso vai funcionar, de que maneira vai funcionar, lá na microrregião de Picos mesmo, por exemplo. O município de Inhuma, como no caso de Inhuma,
que já fica muito longe de Picos. Mas nós temos Gaturiano bem pertinho. O caso da logística, eu também já vi, só para complementar, que o prefeito da cidade vai ter que fazer uma lei junto com o Poder Legislativo para que a população, os munícipes, dê aquela contribuição para que esse lixo seja transportado até o aterro sanitário. A pergunta é: como vai se proceder o município mais próximo de um município mais longe? Tá certo, muito grata. O estudo do Tribunal de Contas, ele prevê 7 aterros e aponta onde seriam os locais, quais municípios receberiam esses 7 aterros. E as 40 unidades de transbordo também, considerando as rotas, né, as estradas estaduais. Mas é o mínimo. Então, não quer dizer que fixou e tem que ser 7 aterros, e se chegou a 7 não se constrói mais. Isso é a lei do mercado, livre comércio, né, livre mercado. Tanto que nós já temos, para a região de Inhuma, coincide com essa sua pergunta, uma licença, já teve a licença prévia, já está em licença de instalação de um aterro naquela região, no município de Ipiranga. Então, é o que vai atender aquele município de Inhuma. O que pode ser feito também são as unidades de transbordo, porque aí o resíduo fica de forma reservada e o município vê qual o aterro que atende melhor de preço, de valores, faz a licitação, se é melhor ir a Francisco Santos, que é onde está o aterro da região de Picos, ou se ir o aterro que seria o de Ipiranga. Então, nós temos também mais uma licença no município de Cristino Castro, né? Não é um ponto que o TCE apontou, mas o empreendedor que quer se instalar lá, já fez um estudo para lá, porque ele tem outras unidades de transbordo para serem instaladas mais ao sul, e ele quer o ponto ali em Cristino Castro. E já tem a licença, também já tem a licença prévia e a licença de instalação. Falta esses 2 aterros, faltam tão só a licença de operação. Após a licença de operação, a SEMAR dizendo ao Ministério Público que já está habilitado a receber resíduos, aí a gente vê quanto ele está se propondo a tonelada, porque a gente tem esse cuidado e essa cautela para que não tenha um valor exorbitante e tudo, e nesse contexto passa a reunir. Eu chamo a atenção porque o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, numa reunião que nós tivemos, eles apontaram que a construção de um aterro é apenas 40%. A manutenção de um aterro é 60% do custo. Então, o município operar, por isso que o senhor falou, quando o senhor disse, foi feito e depois aquilo não atendeu, porque é difícil a operação dele, ela é custosa, e é como se construísse um shopping de grandes e muitas lojas para o município pequeno. Ele não tem como girar aquele comércio naquela região. Assim também é a questão, ele não produz tanto resíduo que faça, e a operação não é proporcional. Um caminhão, ele é grande, se o município é pequeno ou não, o maquinário não é do tamanho do que seria aproveitado pelo município. Por isso que ainda é muito mais custosa essa atuação. Então, para Inhuma, há essa previsão, né, dele ser abarcado ou de Ipiranga e também de unidades de transbordo em Valença. Seria nesse sentido. Boa tarde. Regiane, da cidade de Francinópolis. A gente fez a adesão para uma carta para Ipiranga, né? Mas a questão é a seguinte, que acho que o grande receio de vários gestores é a questão não só da complexidade em si do aterro, mas os custos, tanto do aterro em si, como a senhora acabou de colocar, 40, 60, que seria o custeio, né, a parte operacional, que é a que vai ter um grande custo, um maior custo. E os municípios têm aquela preocupação de como eles vão conseguir, além da limpeza pública geral que eles já fazem no município, que não é só a questão de recolher o lixo domiciliar, mas como ele vai conseguir também ter mais essa despesa de levar o lixo até o aterro sanitário. E aí, uma proposta que foi colocada numa reunião com o pessoal da MIRAI, que é a Águas do Piauí, e que eu queria sugerir para o Ministério Público, ver se pode acampar essa ideia junto a Águas do Piauí. O que foi colocado lá?
A gente sabe que a taxa do lixo é uma questão real, não tem mais como os municípios fugir dela. Por mais que não, como o próprio conselheiro colocou, não é bem vista, não é uma política bem vista do gestor para os municípios, mas ela é necessária e obrigatória. E uma sugestão que um prefeito fez lá foi a seguinte: da mesma forma que tem uma parceria das prefeituras com a Equatorial para a taxa da iluminação pública, poderia haver uma parceria das prefeituras com a Águas do Piauí para ver se teria como colocar a taxa do lixo embutido junto com a cobrança do abastecimento da água. Porque seria uma forma de ter o não pagamento da taxa. Sim, entendi. Né? Porque o município pode fazer essa cobrança de uma forma que seja viável, mas a gente sabe que, como acontece com o IPTU e com outras taxas, a inadimplência pode ser muito grande. Então, uma forma real do município conseguir arcar com essa despesa, que vai ser um aumento na despesa, que a questão, por mais que o transbordo fique próximo, mas vai ter uma despesa a mais, seria a questão da taxa do lixo conjunto com o abastecimento da água. Seria uma questão bem interessante para o Ministério Público acampar e ajudar os municípios nessa luta para terminar esses lixões. Certo. Só um detalhe dessa questão da taxa do lixo. O novo marco do saneamento trouxe a obrigação da cobrança pela taxa do lixo. Não tendo essa cobrança, e ela veio em 2020, deu um prazo até 2021. Nós estamos em 2025. Não tendo a cobrança por isso, renúncia de receita com implicação na lei de responsabilidade fiscal. O que o legislador quer é justamente a solução. E precisa de solução, precisa de dinheiro, precisa de recurso. Então, fica muito clara essa conexão, essa condição para isso ser resolvido. Sem recurso, não consegue dessa maneira. E é preciso, quando eu volto lá na educação ambiental e na consciência ambiental, todos os senhores e senhoras estão em cidades que tem quem possa pagar e tem quem não possa pagar. Não há nenhum município, por menor IDH que ele seja, que não tenha quem não possa pagar a taxa do lixo. E a lei está para amparar quem não possa pagar. Mas é necessário ser previsto, ser cobrado, primeiro por essa implicação, e mais importante, que eu ainda acho, é essa consciência ambiental. Porque eu não posso produzir tanto resíduo e não me importar com o destino dele. E eu não posso ter dinheiro para pagar meu celular, ter dinheiro para pagar minha internet, ter dinheiro para pagar tantas outras coisas e não me importar com o resíduo que eu produzo e a destinação dele. Então, assim, esse trabalho eu vou estar... já tive reuniões em câmaras municipais, porque a gente se coloca à disposição para isso, para conversar com os vereadores. A gente pede que as reuniões sejam na câmaras. Nós vamos ter uma audiência pública terça-feira no município, para externar isso aí. Porque, assim, a sociedade ela tem que saber a sua parcela. Para os senhores terem ideia, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que, se tiver coleta seletiva implementada, aquele que está causando resíduo entrega na coleta, e se não entregar, ele é o responsável por ela. Então, a gente precisa implementar a nossa coleta seletiva para trazer essa consciência ambiental para as pessoas. A gente não pode estar toda hora trazendo resíduo, e da porta para fora a gente não se importar com a destinação dele. Então, assim, a taxa do lixo ela é necessária, não só pela implicação jurídica e consequência grave que traz ao gestor municipal, mas para o cidadão também passar a ter. E a legislação, como dito, tem quem não possa pagar e ela vai ser abarcada. Mas, com certeza, e a gente tem dinheiro para a gente estar usando a nossa internet, pagando por ela e tudo, e a gente tem que crescer em nós essa consciência ambiental. Então, nesse sentido também, nós podemos provocar, eu acho que a Agresp é uma agência que está atuando nisso. Eu posso conversar com a doutora Thais Araripe e com o Tribunal de Contas também, porque o Tribunal de Contas emitiu a nota, depois da reunião com o governador, no nosso próprio, os acordos que são assinados com os gestores municipais. Eles já trazem essa obrigação da lei, né, de encaminhar a Câmara Municipal, e a gente provoca, a gente faz essas reuniões com as câmaras justamente para que os vereadores se sensibilizem, que vejam que não é uma medida, que é uma medida que é necessária, embora ela seja antipática, mas ela é necessária. E eu acho que é um momento muito importante dos gestores de dizer: eu fui o primeiro gestor na história deste município a encerrar o lixão. E ele precisa recuperar aquela área degradada. Então,
diante de tantos tributos que são pagos, eu tenho a certeza de que se o município recupera aquela área, transforma num parque ambiental e dizer assim, esse parque ambiental também foi construído com a taxa do lixo que você paga. Ele vai se sentir bem dessa aí, não tem uma menor dúvida, porque você está vendo diretamente, o meu dinheiro está servindo efetivamente para meus filhos estarem brincando. Aquele lugar era inóspito e hoje é habitável, hoje é um parque do meu município, e ele também se compromete com o Ministério Público a iniciar o plano de recuperação da área degradada e a finalizá-lo. É tão grave um lixão desativado que essa análise da recuperação é feita pela SEMAR. A SEMAR que vai dizer que aquele plano atende e recupera o lixão, né? Recupera o local que era o lixão. Então, eu vejo que é uma oportunidade dos gestores se conscientizarem, saberem seu lugar e trabalharem isso com a sociedade e contem com o Ministério Público. Eu vou ao sul, no Vale do Itaim também, no final de setembro, para exclusivamente tratar com 3 municípios sobre a taxa do lixo, mas trazendo desse momento e dessa oportunidade. Eu acho que já... Então, agradeço, acho que já extrapolou, eram 2 perguntas, é isso? Pronto, então, novamente, doutor Jesus, muito grata, estamos à disposição, lá no sede do Centro de Apoio do Meio Ambiente, na Lindolfo Monteiro, e também, né, na medida que as reuniões foram acontecendo, não é só de lixão que a gente trata, mas estamos lá também para essa atuação, e agradecer aqui esse momento. Muito grata. Muito obrigado, a doutora Áurea Madruga, promotora de Justiça.